O que será esse adorar ao Pai em espírito e em verdade? Vamos refletir um pouquinho sobre isso e descobrir o que é a verdadeira adoração? Olá, tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus. Prontos para mais uma reflexão, a palavra do Senhor, aqui no canal Meditar. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber nossas notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, e compartilhar essa mensagem nos seus contatos, nas suas redes sociais, WhatsApp, com seus amigos, com seus parentes, para que a gente alcance o maior número de pessoas e abençoe mais pessoas. Esse é o propósito desse canal. Hoje eu queria pensar com vocês sobre um tema que tem falado muito ao meu coração, e a gente encontra o texto-chave para isso que a gente quer falar lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana. E o texto lá diz assim, a partir do verso 1 do Evangelho de João, capítulo 4. Abre sua Bíblia lá e acompanha comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, verso 19, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Verso 21, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que será esse adorar ao Pai em espírito e em verdade? Vamos refletir um pouquinho sobre isso e descobrir o que é a verdadeira adoração? A gente tem a tendência de que, quando ouve a palavra adoração, a gente pensa logo em música, em louvor. Não é verdade isso? Interessante a gente notar que essa mulher, ela estava preocupada com qual seria o lugar certo para adorar. A preocupação dela era com um lugar e não com uma condição espiritual interna. E eu quero pensar com você que adoração, ela é muito mais do que cânticos ou momentos emocionantes num culto. Eu quero pensar sobre o que seria a verdadeira adoração. E eu começo a entender, estudando um pouquinho desse assunto, que adoração é rendição total ao Senhor. E entendendo isso, eu quero pensar com vocês em alguns pontos sobre adoração. Adoração, ela não se dá única e exclusivamente com os nossos lábios, mas muito mais do que isso, ela se dá com a nossa vida. Quando Jesus disse em espírito e em verdade, a gente precisa entender o que é em espírito. E eu acredito que a verdadeira adoração, ela nasce fruto de uma comunhão viva com Deus através do Espírito Santo que habita em nós. E quando eu penso em verdade, eu acredito que Jesus está comunicando que não pode haver hipocrisia. Precisa haver um alinhamento do adorador com a verdade revelada na palavra de Deus. Sabe, a verdadeira adoração, ela não é quando o pelinho do braço arrepia, sabe? Eu acho que é algo muito mais intencional, muito mais radical. A gente tem lá na Epístola de Paulo aos Romanos, quando ele fala lá em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, porque esse é o nosso culto racional. Eu entendo que envolve uma intencionalidade, uma entrega, uma rendição. Adoração, ela é uma vida consagrada ao Senhor. Não é apenas uma liturgia num culto dominical. Não se trata de uma boa performance emocional, mas de um estado interior que nasce de um coração regenerado e rendido à pessoa do Espírito Santo do Senhor. Eu creio que a adoração verdadeira, ela é um fruto, e é um fruto que surge como consequência de uma profunda comunhão com Deus. Nesse sentido, eu pensei nos elementos que envolvem a verdadeira adoração. E eu cheguei nos pontos aqui que eu queria compartilhar com vocês, entendendo que a adoração, ela é fruto, consequência de algo muito mais profundo. A verdadeira adoração, ela tem alguns elementos. E o primeiro deles é reverência. É o fruto do entendimento de quem Deus é. Reverência. Depois da reverência, a gratidão, que é o fruto do entendimento do que Deus fez por mim. Isso se resume na pessoa de Jesus Cristo. O terceiro elemento que eu quero considerar é a humildade, que ela é fruto do foco no lugar certo. Ou seja, o meu foco precisa estar no adorado, não no adorador. Considerando esses elementos da verdadeira adoração, que o maior e mais importante de todos é a obediência, que é o fruto do amor prático a Deus. Ou seja,
Quando eu entendo quem Deus é, quem eu sou e o que Ele fez, naturalmente, eu vou ter a obediência à palavra de Deus, como fruto do entendimento de quem Ele é, de quem eu sou e do que Ele fez por mim. E como um selo para fechar essa questão de elementos, eu acredito que a gente tem ainda um último elemento que vem para coroar todos esses que a gente falou, que é a constância, que ela independe de circunstâncias boas ou ruins. A constância comunica para mim que, independente do que eu tenho, do que eu recebo, do que eu sou, eu mantenho a constância quando eu entendo quem Deus é, o que Ele fez por mim. Isso independe do momento que eu estou vivendo, se é um momento bom ou ruim. Na verdade, se trata da essência de quem entendeu tudo isso até aqui. Resumindo, eu não o adoro por conta das coisas que ele me dá. Eu o adoro por causa do entendimento de quem ele é. A verdadeira adoração, ela é consequência do profundo conhecimento e intimidade que uma pessoa tem com Deus. E aí, numa contraposição dessa realidade, a gente tem um alerta de Deus que mostra o que não é adoração, lá em Isaías 29:13, quando ele diz assim: O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas, olha só, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E aqui a gente entende que Deus está apresentando uma adoração falsa, que não é genuína. E aí, com base nesse alerta que a gente acabou de ler em Isaías 29:13, eu tenho 4 conselhos para você que eu anotei aqui como 4 tópicos, para você ver onde você se encontra nessa questão da adoração, se genuína ou não com Deus. E são esses 4 tópicos. Primeiro, examine seu coração. Sabe, sua adoração, ela parte de um coração transformado, renovado, ou a sua adoração, ela é fruto apenas de rituais que você aprendeu mecanicamente. Segundo, alimente-se da palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Por quê? Porque sem a verdade da palavra, não haverão palavras verdadeiras na adoração. Terceiro, permita-se ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, porque é o Espírito Santo que nos dirige, que nos mostra a verdade da palavra de Deus, e ele também que nos ensina a adorar corretamente. Lembra aquele texto de Romano que fala que o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, busque e permita-se ser conduzido pelo Espírito Santo na sua adoração a ele. E quarto, viva uma vida de adoração fora do ambiente do culto dominical. Aprenda a ter como um estilo de vida a adoração. E para que a sua adoração flua com naturalidade, eu quero finalizar com um texto que a gente encontra lá no livro de Oséias, no capítulo 6, verso 3. Olha que verso poderoso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, a palavra de Deus nos diz que é um processo, o conhecer e o prosseguir em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque ele virá
E a pergunta é: como ele nos encontrará quando ele vier? Então, que a sua vida seja uma vida de adoração, mas uma adoração em espírito e em verdade. Não fruto de coisas mecânicas que você aprendeu, mas que seja algo genuíno, que flui e brota de um coração transformado, Senhor. Que Ele te abençoe.